Só, então, para finalizar a extensão aqui em psicofarmacologia, nosso último assunto vão ser os fármacos ansiolíticos, né? Aqueles fármacos utilizados no tratamento da ansiedade, tá? Então, a gente usa ansiolítico no tratamento dos transtornos de ansiedade para reduzir sintomas, reduzir a intensidade de crises. Então, o tratamento é basicamente uma depressão do sistema nervoso central, tá? Bom, nos últimos anos, e principalmente aí com o advento da pandemia, né, há um grande avanço no tratamento psicológico dos transtornos da ansiedade, justamente em decorrência do grande aumento, né, nos casos de transtorno de ansiedade. Particularmente, em relação à terapia da ansiedade generalizada, até poucos anos a única coisa que a gente tinha era benzodiazepínicos, que ainda são a principal classe de medicamentos utilizados aí no tratamento da ansiedade. Mas, além disso, a gente começou a colocar como tratamento da ansiedade, além dos benzodiazepínicos, aqueles inibidores da recaptação de serotonina. Os IRS, né? Ou que a gente viu nessa aula, os ISRS, né? Que não são inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Então, para tratar professor, a gente está usando então antidepressivo para tratar a ansiedade? Sim, com excelentes efeitos, tá? A grande diferença vai estar na questão do tempo de ação desses fármacos, e na maioria das vezes, com benzodiazepínico, a gente vai conseguir reverter uma crise mais rapidamente, que é o caso, por exemplo, do clonazepam. Mas não é incomum vocês observarem pacientes que têm transtorno depressivo utilizando benzodiazepínico. Na verdade, é um tratamento conjunto aí entre os dois fármacos. Esses transtornos de ansiedade, eles vão ser divididos aí em fobias específicas, fobia social, pânico, depressão ansiosa, estresse pós-traumático e transtorno obsessivo compulsivo, tá? Então, a gente tem diversos sinais e sintomas, porém, os principais são palpitação, hipertensão, vermelhidão, aquela hiperventilação, né? Que é muito comum a gente ver durante as crises da ansiedade. A nível bioquímico, a gente tem um aumento de corticosterona plasmática, então o cortisol vai lá em cima, a gente tem alteração no funcionamento da tireoide, então a gente tem um aumento da tireoide, pode fazer até um bócio, né? Isso, consequentemente, vai gerar uma alteração do ciclo hormonal, pode gerar gastrite, úlcera, diarreia, insônia, agitação, dificuldade de concentração. Então, assim, não é incomum vocês receberem relatos de pacientes com crise de ansiedade que desenvolvem diarreia, tá? Isso, inclusive, acontece com a gente. Por exemplo, quando a gente vai apresentar um trabalho, às vezes a gente fica tão nervoso, tão ansioso, que isso acaba gerando uma agitação, uma insônia e, consequentemente, até a própria diarreia, né? O transtorno da ansiedade, esse mapa mental aqui é bem interessante para a gente entender, tá? Então, ele tem como principal característica, né, o medo e a ansiedade excessivos. Quando eu falo de um transtorno primário, a gente não vai ter nem déficit cognitivo, nem sintomas de humor ou psicose, mas isso, né, o transtorno da ansiedade, ele pode vir acompanhado de outros transtornos psiquiátricos, daí a terapia medicamentosa é, combinada, tá? Prevalência no mundo de 4%, 29% de prevalência ao longo da vida, predomínio vai estar no sexo feminino, é muito recorrente em adolescentes e adultos jovens e pessoas com baixa condição econômica. Como fator de risco, a gente tem a história familiar de depressão, ambiente familiar conturbado, raça branca, né, abuso sexual na infância, experiências traumáticas até os 21 anos. A patogênese vai se dar com base na avaliação do sistema nervoso simpático, né, e com respostas autonômicas neuroendócrinas. O que acontece? Lá no núcleo central da amígdala, a gente tem a captação da entrada de glutamato, né? Que é excitatório em várias áreas corticais de tálamo. Em resposta, isso vai se projetar ali para várias regiões do cérebro,
alguns sistemas monoaminérgicos que vão desencadear essas manifestações comuns aí de ansiedade. O tratamento, ele é um tratamento psicológico, então vocês aqui atuam demais na terapia não farmacológica, e o tratamento medicamentoso, que é com base de benzodiazepínicos para crises, né, entre 2 a 4 semanas. O principal utilizado vai ser o clonazepam, e os inibidores seletivos da recaptação de serotonina e da recaptação de serotonina e norepinefrina a longo prazo. Então, a terapêutica combinada é a mais utilizada, tá? Quando a gente fala aí dos tipos de ansiedade, a gente vai ter o TOC, que é aquela transtorno obsessivo compulsivo, né? Presença de pensamentos obsessivos, necessidade de algum ritual para suprimi-los, como lavar as mãos repetidamente. Fobia, que é o medo excessivo e irracional. Generalizada, quando a ansiedade flui ao longo de horas, dias e meses. Preocupação efetiva, né? Fobia social, medo persistente de situações onde a pessoa vai estar exposta à variação de outros. Agorafobia, é muito comum, né? E tá na moda, né, gente? A agorafobia, né? A ansiedade que se sente em locais ou situações onde possa ser difícil ou embaraçoso escapar. Por exemplo, presença de multidões ou às vezes da própria casa quando está só. Transtorno de pânico, crises súbitas de mal-estar, né? Ansiedade induzida por substâncias e o estresse pós-traumático, que eu soube que vocês estão fazendo um curso de extensão somente sobre estresse pós-traumático, né? Então, após presenciar um acontecimento traumático, a pessoa passa a reviver o evento. Isso é um quadro agudo, né? No período de 3 meses, e quando passa disso, é um quadro crônico. Bom, pela Organização Mundial da Saúde, em torno de 1,5 milhão de indivíduos sofrem ou serão vítimas de algum distúrbio psiquiátrico, né? A ansiedade, ela é normal em alguns casos, né? Como isso que eu falei para vocês aí, vou apresentar um trabalho, vou apresentar um seminário, essa ansiedade é normal, tá? É uma condição construtiva, desejável e é essencial para o desempenho do indivíduo. Agora, quando isso reflete a ausência de um perigo real e a gente tem essa emoção exagerada que leva à diminuição da capacidade produtiva, aí eu tenho uma ansiedade patológica, né? Então, esse distúrbio de ansiedade generalizada, pânico, toque, fobia, estresse pós-traumático e transtorno bipolar até, inclusive. Essa ansiedade patológica afeta cerca de 400 milhões de pessoas. Lembrando que esse dado nem está tão atualizado assim, porque pós-pandemia, a quantidade de pessoas que sofrem com o transtorno de ansiedade não está escrita, né, gente? E o tratamento ele é feito basicamente com benzodiazepínicos, né? Ou com azaspironas e buspapriona. Isso lá na década de 80, tá? Hoje a gente nem usa azaspirona e buspirona, mas não. Só que essas drogas em alta dose, elas provocam... Bom, elas por si só provocam sonolência, mas em altas doses podem causar depressão respiratória, por causa de depressão de centro respiratório no cérebro. Então, a gente tem sedação e sonolência. Então, esse indivíduo pode ir a óbito aqui por depressão respiratória. Uso prolongado, dependência física e psíquica. Quem aí não conhece alguém que é dependente de clonazepam, não é verdade? O Brasil ele é um dos maiores consumidores aí desses de ansiedade, de ansiolíticos, e nós somos o principal país aí, né, com relação à prevalência de ansiedade aqui. Bom, terceiro maior na prevalência de depressão. Há uma sobreposição, né, do transtorno de depressão e do transtorno de ansiedade. Essas imagens são imagens bem interessantes, e eu queria que vocês dessem uma analisada junto comigo aqui, para vocês verem que os sintomas são muito parecidos. Então, por isso que o tratamento acaba sendo muito parecido também, tá? Embora esses sintomas ali nos núcleos, né, nucleares ali do transtorno de ansiedade, seja ansiedade e preocupação, e isso é diferente do sintoma da depressão, né, onde a gente tem a perda de interesse e o humor deprimido como o principal núcleo do transtorno.
a gente pode ver que tem uma sobreposição entre os demais sintomas, né? Então, assim, a gente tem um quebra-cabeça aqui, por exemplo, à esquerda de vocês, com o núcleo da depressão. Humor deprimido, perda de interesse. Lá no transtorno de ansiedade, o núcleo aí vai ser ansiedade e preocupação. Mas observe que as peças do quebra-cabeça que envolvem esses núcleos são as mesmas. Então, eu tenho uma sobreposição de sintomas. Então, por exemplo, fadiga, dificuldade de sono, problemas de concentração, vai ser comum em todos os dois transtornos. Então, dada a semelhança dos sintomas, a semelhança do tratamento. Aqui, nessa imagem, a gente já tem também com relação a transtorno de ansiedade generalizada. Aqui são os tipos de ansiedade, né? Quais são os principais sintomas que estão relacionados aqui. Na ansiedade generalizada, então, a gente tem tensão muscular, irritabilidade, sono, concentração, fadiga, excitação. No transtorno de pânico, com relação aos principais sintomas, a gente vai ter os ataques de pânico inesperados, né? Fobia e alteração comportamental. Transtornos de ansiedade social. Aí eu já tenho uma ansiedade social que afeta o desempenho, né? A preocupação quanto à exposição. Observe que isso também está presente lá no pós-traumático. Então, todos esses sintomas, eles acabam se sobrepondo e os núcleos desses sintomas são muito parecidos. Então, o tratamento acaba sendo muito parecido também. A chave disso tudo vai estar ali na neurotransmissão GABA, né? Então, o ácido aminobutírico, que é o GABA, ele é um dos transmissores que vai estar envolvido na ansiedade e na ação ansiolítica dos fármacos utilizados aí no transtorno de ansiedade. Então, ele é o principal neurotransmissor inibitório lá do cérebro. Então, ele regula a redução da atividade dos neurônios, principalmente lá na amígdala e nas alças corticoestriado-tálamo-corticais, que a gente vai chamar de CETC, tá? Esses benzodiazepínicos, mais largamente utilizados, eles vão intensificar as ações do GABA. Então, ele é fugiu o nome. Ele é um agonista do GABA, tá? Então, ele potencializa a ação do GABA na amígdala e no córtex pré-frontal, além das alças corticoestriado-tálamo-corticais, aliviando a ansiedade. Então, assim, para que a gente consiga entender como isso funciona, é fundamental que a gente entenda a neurotransmissão GABAérgica, né? Então, a neurotransmissão GABAérgica, ela está exemplificada para vocês aqui nessa imagem. Vamos entender um pouquinho, então, dessa neurotransmissão GABAérgica. Então, o GABA ele é produzido a partir do glutamato, né, o ácido glutâmico, por meio das ações da GAD, que é a ácido glutâmico descarboxilase. Então, a ácido glutâmico descarboxilase vem aqui e quebra o glutamato, tá? E aí a gente tem esse GABA sendo conduzido pelos transportadores vesiculares de aminoácidos inibitórios para dentro da vesícula sináptica. Então, ó, a GAD vem cá, quebra esse glutamato, o VIAAT pega esse GABA, joga dentro da vesícula. Mas isso tem que ter um controle, né? Então, essas ações são interrompidas pelo GAT, que é o transportador de GABA, né? Pré-sináptico, que é também conhecido como bomba de recaptação. Agora, vocês viram que tudo que é transportador é uma bomba de recaptação. Então, a gente já falou de bombas de recaptação de serotonina, bomba de recaptação de noradrenalina, e agora a gente está falando de bomba de recaptação de GABA, que é o GAT, tá? A ação do GABA, então,
ela é finalizada pela... A ação do GABA, ela é finalizada pela... Cadê? Sumiu o negócio. Pela GABA-T, que é a GABA transaminase, que vai converter esse GABA em substância inativa. Então, aqui a gente tem o início, né, a produção do GABA e o término da ação da transmissão GABAérgica. Então, eu começo com a produção de ácido amino butírico e eu termino com o transporte de volta à célula, né, ao terminal pré-sináptico, pela GABA transaminase, que é a GABA-T. Aqui, a gente vai ver os receptores de GABA, né, que é os receptores ácido gama-aminobutírico, ou GABA. A gente tem alguns tipos de transmissores e é interessante entender esses transmissores para que a gente consiga entender o mecanismo de ação, principalmente dos benzodiazepínicos. Esses receptores, eles regulam a neurotransmissão do GABA, né? Então, a gente tem a bomba de recaptação de GABA, que é a GAT. A gente tem os receptores pós-sinápticos, que é o GABA-A, B e C, sendo que GABA-A e C são canais iônicos que são controlados por ligantes, e isso, eles fazem parte de um sistema que forma um complexo macromolecular que cria um canal ali dentro. Esse canal é o canal de cloreto, e esse canal de cloreto, ele é um canal inibitório, tá? Esses receptores, principalmente o GABA-B, eles são ligados à proteína G, então eles podem se acoplar tanto a canais de sódio quanto a canais de potássio, permitindo a entrada e a saída desses íons de dentro da célula. Ou de dentro para fora ou de fora para dentro. Entendendo um pouquinho da estrutura desses receptores. Aqui a gente tem a estrutura do GABA-A. Esse GABA-A é fundamental na neurotransmissão inibitória. E é aqui que os ansiolíticos benzodiazepínicos vão atuar. A estrutura que a gente está vendo aí, ela é formada por subunidades, e essas subunidades vão ter essas regiões transmembrânicas, né, que vão formar cadeias de aminoácidos que são extracelulares. Essas cadeias, essas regiões transmembrânicas, elas têm uma alça citoplasmática, que faz com que essas regiões se juntem formando uma subunidade. Quando essas subunidades se reúnem, como a imagem que vocês estão vendo aí na direita, elas vão formar um receptor de GABA-A intacto. E aí não dá para vocês verem, mas no interior tem um canalzinho de cloreto. Esse canal de cloreto vai ser fundamental. Então, aqui, basicamente, a gente vai ter o local alvo de ação dos ansiolíticos benzodiazepínicos, tá? Nessa figura, a gente já está vendo os subtipos de unidades de GABA-A e as suas isoformas. Com relação às isoformas, aí a gente já vai ter os tipos alfa, beta, gama, rho, pi e outros tipos de isoformas aqui. Então, essas 5 subestruturas formam um complexo receptor. Eu tenho o canal de cloreto ali no centro, então eu tenho a inibição da transmissão GABAérgica. Então, aqui os principais subtipos de GABA-A. O que a ansiedade faz com o seu corpo? Então, a gente tem tanto efeitos
psicológicos quanto efeitos físicos, né? Então, lá eu posso ter pensamentos negativos, respiração curta e ofegante, taquicardia, né? A aceleração dos batimentos cardíacos, frio na barriga, mãos e pés suados, formigamento, fraqueza e tremores nos músculos e articulações. A nível psicológico, aumento ou falta de apetite, insônia, medo, preocupação, sensação de estar no limite. E para controlar isso, a gente precisa utilizar basicamente um medicamento, né? Então, os fármacos utilizados no transtorno de ansiedade, eles envolvem o sistema GABAérgico, como os benzodiazepínicos, que são os principais, e o serotoninérgico, como é o caso da buspirona, tá? Então, eu tenho as azapironas e os benzodiazepínicos. Benzodiazepínicos, nomes famosinhos: diazepam, alprazolam, bromoxazepam, oxazepam. Então, terminou com zepam, é um benzodiazepínico. Podem ser utilizados as azapironas, como a buspirona, carbamato de propanodiol, como o meprobramato, que é um ansiolítico menos potente, tá? Beta-bloqueadores como propanolol, para evitar principalmente a taquicardia, e antihistamínicos como a hidroxizina, tá? É a classe mais consumida mundialmente, gente, os benzodiazepínicos. Então, ele tem como indicações ansiolítico, hipnótico sedativo, relaxante muscular, anticonvulsivante e pré-anestésico. É o fármaco de escolha no tratamento da ansiedade por causa do tempo de ação ser mais curto, tá? Com relação ao mecanismo de ação dos benzodiazepínicos, aqui a gente tem uma ação GABAérgica, tá? Então, GABA com o receptor GABA-A faz a abertura do canal de cloreto, que permite a entrada de íons do cloreto para o interior da célula. Ocorre uma hiperpolarização, e em decorrência dessa hiperpolarização, a gente tem uma inibição. Então, esses benzodiazepínicos, eles são agonistas aqui desses receptores GABA-A, e acaba potencializando esse efeito. Então, aumenta a inibição. Então, eu tenho esse efeito aí da inibição, da hiperpolarização. Então, esse efeito vai estar relacionado com o sistema GABAminérgico no sistema límbico, né? Então, ele é um neurotransmissor de função inibitória que atenua as relações serotoninérgicas da ansiedade. Então, eles potencializam a ação do GABA. Reações adversas: sonolência, amnésia, visão turva, fala arrastada, enjoo, dificuldade de concentração, perda de força e tônus muscular, confusão, tonturas, vertigens, comprometimento da coordenação motora e cefaleia. Então, por aqui a gente encerra esse curso de extensão de psicofarmacologia. Agradeço a participação de todos. Não deixem de ler o material complementar. Tem muita informação importante para vocês ali. Um forte abraço e até a próxima.